Dia 31 de outubro, data comemorada por evangélicos de todo o mundo, é o dia da Reforma Protestante. O ano 1517. O arquiteto da Reforma, o monge agostiniano Martinho Lutero. Um momento que entraria para a história, um divisor de águas no cristianismo. Um apelo às 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Lutero lutou por uma mudança nas práticas da Igreja Católica. Lutero tornou-se um monge completo de ideologias e, com essas ideias, lutou para transformar a Igreja, pois criticava suas regras e, consequentemente, a validade das indulgências que eram vendidas pela Igreja. Completamente decepcionado com a postura da instituição, Lutero sentia-se atormentado. A iniciativa teve consequências por toda a Europa. Dividiu reinos, gerou protestos e mortes e mudou para sempre a Igreja. Considerado um herói que restaurou a pregação do Evangelho puro de Jesus e da Bíblia, o reformador de uma igreja corrupta. O fato é que ele mudou o curso da história ao desafiar o poder do papado e do império e possibilitou que o povo tivesse acesso à Bíblia na sua própria língua. A principal doutrina de Lutero era contra o pagamento de penitências e indulgências aos líderes religiosos. Ele enfatizava que a salvação é pela graça, não por obras. Houve várias tensões que se intensificaram quando Martinho mandou pregar as 95 teses na porta da igreja. Isso provocou grande irritabilidade nos cardeais, no príncipe e principalmente no papa, porque essas escrituras afetariam muito na imagem da igreja. Por isso, ele e as pessoas que influenciavam a igreja tentaram fazer Lutero negar as suas escrituras, mas isso não ocorreu e, em função desse ato, foi chamado de herege e julgado pela Inquisição. A partir desse momento, a maioria da população começou a duvidar da palavra do Papa. O movimento, encabeçado por Lutero, ocorreu durante um dos períodos mais revolucionários da história, passagem da Idade Média para o Renascimento, e mostra como as crenças de um homem podem mudar o mundo. A controvérsia acabou sendo, segundo historiadores, maior do que Lutero pretendia ou poderia imaginar. Porém, ao atacar a venda de indulgências por parte da Igreja, acabou opondo-se ao lucro obtido por pessoas muito mais poderosas do que ele. Segundo Lutero, se era verdade que o Papa tinha poder de tirar as almas do purgatório, devia usar esse poder não por razões egoístas, como a necessidade de arrecadar fundos para construir uma igreja, mas simplesmente por amor, e devia fazê-lo gratuitamente. A idolatria aos santos também foi um dos grandes pontos de discórdia com os líderes católicos. A maioria dos historiadores concorda que Lutero teria tentado apresentar os seus argumentos ao Papa e alguns amigos de outras universidades. No entanto, as teses colocadas na porta da Catedral de Wittenberg e os muitos argumentos teológicos impressos e distribuídos por ele nos meses seguintes acabam se espalhando por toda a Europa, fazendo com que ele fosse chamado ao Vaticano para se retratar perante o Papa. A partir de então, começa abertamente o conflito com a Igreja Católica. Lutero acabou excomungado em 1520 pelo Papa Leão X. Alegava-se que ele cometia heresia. Devido a esses acontecimentos, Lutero, temendo a morte, ficou exilado no castelo de Wartburg por cerca de um ano. Durante esse período, trabalhou na tradução da Bíblia para o alemão, pois a Bíblia nessa época só era disponibilizada em latim, resultando na impressão do Novo Testamento em setembro de 1522. Martinho Lutero morreu em 1546, aos 63 anos. Após seu casamento, ele ainda pregou seus entendimentos por mais 16 anos. Muitos dos que vieram a conhecer seus escritos ficaram do seu lado, dando continuidade ao processo de expansão. Os efeitos do protesto de Lutero perpetuaram na sociedade alemã, transformou o mundo que nós conhecemos hoje. Para se ter uma ideia, o número de evangélicos no Brasil aumentou 61,45% em 10 anos, segundo dados do Censo Demográfico do IBGE. Em 2000, cerca de 26 milhões se disseram evangélicos, ou 15,4% da população. Em 2010, eles passaram a ser 42 milhões, ou 22,2% dos brasileiros. Ainda segundo o Instituto, o Brasil deixará de ter maioria católica até 2030.